Então, pessoal, no bloco passado, abordamos os precedentes do Tribunal Penal Internacional. Falamos do Tribunal de Nuremberg, que foi o primeiro, né? Falamos do Tribunal de Tóquio, ambos esses dois surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial. Falamos do Tribunal da ex-Iugoslávia, lembramos que ele foi o primeiro tribunal criado por meio da ONU, por meio de resolução do Conselho de Segurança da ONU, com o objetivo de punir crimes de guerra, né? E falamos também que esse tribunal, ele está até hoje ativo, com previsão de processar e julgar o Milakov, né, até 2016. Falamos também do Tribunal de Ruanda, que ele surge também por meio de resolução do Conselho de Segurança da ONU, e que todos esses 4 tribunais são tribunais ad hoc, são tribunais de exceção, ou seja, nasce com a finalidade específica, com a temporalidade específica, e quando cumpre seus objetivos, ele deixa de existir. Pois bem, a partir de toda essa construção, de toda essa experiência internacional, de persecução de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, para punir ditadores, punir líderes de países contra crimes de pessoas, contra crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Então, nessa ideia, o TPI ele surge como um tribunal internacional, agora sendo que permanente. Então, diferente dos outros que foram ad hoc, que foram temporários, limitados no tempo e no espaço, o TPI ele surge com a finalidade de ser permanente e de punir os crimes de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão, com a finalidade de trazer a proteção dos direitos humanos de forma mais constante, mais firme, e de fazer com que os estados eles respeitem os direitos humanos de forma mais concreta e objetiva. Então, o TPI ele foi criado lá em 98, a partir da Conferência de Roma. Então, houve uma conferência onde vários países discutiram, debateram essas experiências anteriores e entenderam que era necessário se criar um tribunal permanente para se punir esses crimes. Então, com essa conferência em Roma, foi criado o Estatuto de Roma em 1998, mais precisamente em 17 de setembro de 1998 foi criado esse Estatuto de Roma, que no Estatuto de Roma se cria o TPI. Agora, toma cuidado com a pergunta de prova. O Estatuto de Roma, ele foi criado em 98, mas o Tribunal Penal Internacional, que é criado junto com o Estatuto de Roma, ele só surge em 2002, para ser mais preciso, em 1º de julho de 2002. Então, você pode perguntar para mim, Alexandre, qual é o impacto disso? Qual é a importância de eu saber a diferença da vigência e de eu saber quando que foi criado o Estatuto de Roma? Porque o TPI, ele somente poderá processar e julgar crimes que ocorreram após 1º de julho de 2002. E aí a sua prova já faz uma pegadinha logo aí de cara. O TPI, que é um Tribunal Penal Internacional permanente, surge com a finalidade de punir e de acabar com as violações de direitos humanos, e tem a sua jurisdição com exercício a partir de 17 de julho de 98. E aí, falso ou certo? Isso está
falso. O exercício da jurisdição somente pode ser realizado a partir da vigência, da entrada em vigência desse Estatuto de Roma, e que foi em 1º de julho de 2002, ok? Esse Estatuto de Roma, ele entrou em vigor por meio de 120 votos favoráveis, 7 contrários e 21 abstenções, ou seja, a maioria dos países foram favoráveis. Então, quem foi contrário? Lógico, né? Estados Unidos, China, não. Então, países que têm, Rússia, perdão, países que têm um histórico de entrar em guerra e de cometer violações em massa, não foram favoráveis à assinatura do TPI, ok? Então, isso é interessante a gente observar. Importante também a gente anotar que o TPI, ele possui personalidade jurídica internacional, ok? Então, por meio dessa personalidade jurídica internacional, que ele traz essa possibilidade de punir, essa possibilidade de perseguir quem cometeu esses graves crimes contra a humanidade, de guerra, de agressão e crimes também de genocídio, ok? Qual é a sua sede? A sede do TPI é em Haia, nos Países Baixos. E aí, de pronto, você não pode confundir o TPI com a Corte Internacional de Justiça, que é de lá da ONU. A gente já fez essa anotação, a gente já fez essa observação. Vamos relembrar? Então, falamos que a Corte Internacional de Justiça é o órgão jurisdicional da ONU. A Corte Internacional de Justiça, ela julga os litígios entre os estados. E ela está vinculado ao Conselho de Segurança da ONU e à Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas o TPI, ele não está subordinado à ONU, ok? Cuidado com isso. O TPI, ele não está subordinado à ONU. Segundo o artigo 2º do Estatuto de Roma, o TPI, ele tem uma relação com a ONU por meio de um acordo, ok? É assim que o Estatuto de Roma, ele aborda. Mas ele não está subordinado à ONU. Ele é um órgão autônomo e independente, ok? Então, ele não depende nem da Assembleia Geral das Nações Unidas, nem depende do Conselho de Segurança da ONU. E isso também é pergunta certa para a sua prova. Cuidado com isso. Então, diferentemente da Corte Internacional de Justiça, que, inclusive, o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral das Nações Unidas é quem vai encaminhar casos, né, para o Tribunal Internacional de Justiça, né? Eles encaminham casos, o Conselho de Segurança da ONU, inclusive, serve como ambiente de recurso, certo? Então, se um dos estados quer recorrer, ele pode recorrer para o Conselho de Segurança da ONU, no ambiente do Tribunal Internacional de Justiça, mas isso é porque ele está vinculado à ONU. Ele, na verdade, ele é o órgão jurisdicional da ONU. Mas o TPI não. O TPI, ele até tem uma possibilidade de recurso. Então, quando houver uma sentença, seja absolutória, seja condenatória, há a possibilidade de você recorrer para o juízo de recorribilidade, para uma segunda instância. Mas essa segunda instância, ela não está atrelada à ONU. É um organismo próprio do TPI, previsto lá no Estatuto de Roma. Então, uma coisa que a gente observa do TPI é que ele possui uma jurisdição penal complementar.
Ou seja, assim como os outros tribunais internacionais, como o da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como o Tribunal, a Corte Europeia de Direitos Humanos, o Tribunal de Justiça e Direitos Humanos da África, assim como esses organismos, o TPI, ele funciona de forma suplementar, de forma subsidiária, de forma complementar à jurisdição nacional. Então, primeiro, você tem que levar o caso para as cortes nacionais. Você primeiro tem que levar o caso para as autoridades públicas locais, para depois você levar o caso para o ambiente internacional de proteção aos direitos humanos. E o TPI não foge a essa regra. Então, o TPI também funciona de forma suplementar, de forma complementar. Então, ela é uma jurisdição adicional à jurisdição nacional, ok? Então, só vai funcionar quando o Estado for falho ou o Estado for omisso no seu dever de punir, no seu dever de abrir uma investigação contra aquele grave crime contra os direitos humanos. Beleza? Como que se dá esse exercício da jurisdição? A gente destaca que somente o Estado que expressamente, olha esse ponto aí, somente o Estado que expressamente ratificou o Estatuto de Roma é que ele vai estar subordinado à sua jurisdição, ok? Então, pergunta de prova. Um Estado que não ratifica o Estatuto de Roma e que, que um líder desse Estado cometa um crime contra a humanidade, esse líder, ele pode ser processado e julgado pelo TPI? Resposta, não poderá. Por que não poderá? Porque o Estado, ele não ratificou o Estatuto de Roma. Então, é condição para se abrir um processo no TPI que o Estado previamente assine, ratifique o Estatuto de Roma. Beleza? E um detalhe do artigo 120, lá do Estatuto de Roma, é que não vai caber reservas para ratificação. Ou você ratifica no todo, ou você não ratifica o Estatuto de Roma. Beleza? Ou ratifica tudo, ou não ratifica nada. Está lá previsto no artigo 120 do Estatuto de Roma. Então, como a gente já mencionou aqui, é importante a gente frisar. A competência do Estatuto de Roma, do TPI, é julgar indivíduos, não é julgar estados, como é a competência dos tribunais, dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, ok? Outro destaque que a gente precisa apontar, a competência ratione temporis. O TPI, ele só vai ter competência para processar e julgar os crimes ocorridos após a sua entrada em vigor, certo? Então, após a entrada em vigor, que foi em 98? Não foi em 98, foi 1º de julho de 2002. Foi quando o Estatuto ele entrou em vigor. O Estatuto ele foi elaborado em 98, mas somente entrou em vigor em 2002, ok? Outro ponto importante que a gente precisa saber é que não há uma retroatividade com relação à pessoa. E isso está lá previsto no artigo 24, que a gente destaca aqui, artigo 24 do Estatuto de Roma. Então, nenhuma pessoa pode ser considerada criminalmente responsável por uma conduta praticada, anteriormente à entrada em vigor do Estatuto de Roma. Então, é diferente do ratione temporis. Então, qual é a ideia da competência em razão do tempo? O TPI só tem competência para processar e julgar os crimes ocorridos de 1 de julho de 2002 para frente. Já a competência em razão da pessoa é o seguinte:
mesmo que o Estado já tenha ratificado, um crime cometido pelaquela pessoa antes da entrada em vigor também não vai ser processado e julgado. É a competência em razão da pessoa, ok? Maioridade penal. Olha que coisa interessante. O Estatuto de Roma, no artigo 26, ele estabelece que as pessoas menores de 18 anos não poderão ser processadas e julgadas pelo TPI. Então, vamos imaginar que um adolescente de 17 anos, ele era líder do exército de algum país. E ele é general do exército de algum país. Não pense que é brincadeira não, viu, gente? Em países africanos, como existem algumas ditaduras, e essa ditadura está sediada numa ditadura familiar, então muitas vezes o pai, ele coloca o filho para ser o líder do exército. E esse filho pode ter menos de 18 anos, ok? Então, nesse caso, por mais que ele cometa crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de genocídio, contra centenas de milhares de pessoas, essa pessoa não vai ser processada e julgada pelo TPI. E aí eu sempre faço essa conexão com relação ao que a gente luta aqui, ao que a gente luta não, eu não luto não, mas ao que algumas pessoas lutam aqui no Brasil pela redução da maioridade penal, né? Então veja, se o próprio o Estatuto de Roma, a partir de uma convenção de diversos países, entende que uma pessoa menor de 18 anos, mesmo que cometa um crime contra a humanidade, um crime matando milhões de pessoas, ele não pode ser processado e julgado, que dirá a gente falar aqui no Brasil de aplicar a lei penal para o menor de 18 anos quando o ECA ele é descumprido diuturnamente. Vejam que o que a gente está falando aqui não é não ter punição para quem comete infração, quem comete crimes de infrações à lei penal. Não é isso que a gente está falando. Até porque o ECA, ele prevê sim punição. Ele prevê sim medidas socioeducativas, ele prevê sim medidas até inclusive de internação, que é um caso extremo, né? Que é a medida mais extrema, que pode ser até 3 anos. Mas assim, o que é divulgado por aí é que não existe punição, né? Isso é um erro. O ECA, ele prevê a punição, ok? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Até, inclusive, a Convenção da Criança e Adolescente da ONU também prevê uma maioridade penal de 18 anos. Ela também aborda isso. Então, isso são elementos importantes para a gente observar, que são consensos internacionais que se estabelece porque nesse período a pessoa ainda está em desenvolvimento e você tem que aplicar políticas públicas de fornecer possibilidade de ela mudar o caminho dela, né? De trazer uma outra trajetória, um outro projeto de vida, certo? Agora, não é que não vai ter punição, mas que a punição não seja aos moldes da lei penal, seja aos moldes de uma legislação específica para aquela pessoa, certo? Então, o TPI é a mesma coisa, porque o TPI ele aplica prisão perpétua, né? A gente vai ver isso mais à frente. Mas um outro detalhe é que o TPI, no seu artigo 27, ele aplica o que a gente chama do princípio da igualdade perante a lei. Ou seja, para o TPI, não importa se o cara que cometeu o crime, ele é general, se ele é brigadeiro, se ele é presidente do Senado, presidente da Câmara, se ele é presidente do STF, não importa qual é o cargo, não importa qual é o estado, se ele é o Papa, não importa se ele é líder religioso, se ele é o cargo máximo poder executivo, legislativo ou judiciário. Ou seja, a patente
não é levado em consideração. Então, como o artigo 27 diz, há uma irrelevância da qualidade de oficial. Então, não importa se o cara é oficial ou não é. Então, cometer os crimes previstos no Estatuto de Roma, então, vai ser punido, ok? É o princípio da igualdade perante a lei. E o artigo 5º, ele diz, estabelece quais são os crimes que são processados e julgados pelo TPI, passíveis de análise. São 4. Quais são esses 4? Crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio e crime de agressão. De pronto, a gente já faz um destaque para vocês. O crime de agressão, entre todos os outros, foi o único que não foi regulamentado pelo Estatuto de Roma. Como assim não foi regulamentado, Alexandre? Porque se você pegar o Estatuto de Roma, e eu recomendo que você faça isso, nós não temos tempo em nossas 25 horas de ler, de abordar todos os artigos do Estatuto de Roma. Lembrando que o Estatuto de Roma, ele é super importante você fazer uma leitura atenta para ele, mas não temos como abordar todos os 25 artigos, todos os artigos nas 25 horas que a gente tem, porque senão a gente exauria todo o tempo só com o Estatuto de Roma, né? A gente está aqui abordando os principais artigos, os que mais são cobrados nas provas, ok? A partir de um histórico de provas da ESAF, CESP, FGV, beleza? Mas leiam aí em casa esse detalhamento dos crimes. Então, por exemplo, ele diz lá, o crime de genocídio, quais são exemplos do crime de genocídio? Então, crime de homicídio de membros de grupo, a gente trouxe até aqui o exemplo, joga aí na tela. Homicídio de membros de grupo, impedir o nascimento no seio de um grupo, a transferência à força de crianças de um grupo para outro. Então, são exemplos de crime de genocídio. Crime de guerra, o homicídio, o extermínio, a escravidão, a tortura e qualquer forma de violência no campo sexual que seja de gravidade, como, por exemplo, o estupro, como, por exemplo, a venda do corpo, a prostituição forçada, né? Então, esses são exemplos de crime de guerra. Crime contra a humanidade, homicídio doloso, a tortura também, a tomada de reféns, utilizar veneno ou armas envenenadas. E aí um detalhe que a gente traz aqui para vocês é que o homicídio, ele é tratado nos 3 crimes como sendo passíveis de punição. Então o homicídio aí, cada um, ele traz uma perspectiva de genocídio, homicídio de membro de grupo, que é, na verdade, genocídio é contra uma coletividade, quando você faz um crime em massa, né? O homicídio, no crime de guerra e crime contra a humanidade é um homicídio doloso, ok? A tortura também aparece tanto no crime de guerra quanto no crime contra a humanidade. Ele também fala o crime contra a humanidade, a tomada de reféns, utilizar veneno ou armas envenenadas, utilizar armas químicas também, que é o que a Síria está sendo acusada de ter utilizado contra a população civil, né? Onde mais de 1.000 e poucas pessoas foram mortas com o uso dessa arma química e cerca de mais de 100 crianças foram mortas por conta do uso dessas armas químicas. O histórico de execução pelo regime do Bashar al-Assad até hoje é de mais de 100.000 pessoas, pessoal. Então não é por pouco que não é por besteira ou coisa pequena que está havendo todo esse movimento internacional de se buscar uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento e até retirar, né, o Bashar al-Assad do poder, ok? E o crime de agressão também, que a gente já falou aqui, que não foi regulamentado. Imprescritibilidade. Esse é um outro detalhe que a gente precisa destacar. O artigo 29, ele aponta
que os crimes previstos no Estatuto de Roma, eles são imprescritíveis. Ou seja, não prescreve com o passar do tempo, não deixa de ser passível de punição com o passar do tempo, ok? Outro detalhe que a gente precisa destacar sobre o acionamento do TPI. Quem é que pode acionar o TPI? Então, os Estados-partes, o Conselho de Segurança poderá acionar, ou então a promotoria do TPI de ofício poderá acionar. Então, esses 3 sujeitos poderão acionar o TPI. Agora, cuidado, o Conselho de Segurança poder acionar o TPI não significa subordinação ao Conselho de Segurança, ok? É somente ele quanto um ator, um sujeito, com uma legitimidade ativa para provocar o tribunal, ok? Não tem nada a ver com subordinação, tudo bem? Recorribilidade da sentença, a gente já falou lá no artigo 81, é possível para o juízo de recurso, que é a segunda instância, ok? Porque a gente viu que no sistema interamericano da sentença não cabe recurso, né? Penas aplicáveis. Então, ó, em regra, a pena aplicável é de 30 anos de reclusão. Isso está lá previsto no artigo 77 do Estatuto de Roma. Então, a regra é 30 anos de reclusão. Excepcionalmente, toma cuidado com isso na prova, hein? A regra é 30 anos de reclusão, podendo ser aplicado também a pena de multa e a pena de perdimento dos bens que foram adquiridos com o fruto do crime, ok? Então, essa é a regra, ou reclusão de até 30 anos, ou então multa, ou então perda de bens que foram adquiridos com o objeto do crime, ok? Excepcionalmente, poderá ser aplicada a prisão perpétua. E aí, em que situação poderá ser aplicada a prisão perpétua? Poderá ser aplicada a prisão perpétua de acordo com a natureza do crime e de acordo com o histórico do sujeito que praticou o crime. Então, se o cara é um cara reincidente, é um cara que já vem com uma ficha podre, né, de execução de diversas pessoas há um tempo muito grande, né? Por exemplo, o Bashar al-Assad seria se o caso dele fosse levado para o TPI, que eu acho difícil por conta da interferência da Rússia, né? Mas se o caso dele fosse levado para o TPI, seria um caso de aplicação de prisão perpétua, por conta que ele vem há mais de 10 anos, né, nesse trabalho de execução em massa de quem é contrário ao seu regime. Beleza? E aí, ó, a pergunta que não quer calar. Cabe pena de morte? Cuidado com isso. Não cabe pena de morte, beleza? Assim como não cabe pena de morte nos 2 outros tribunais, o de Ruanda e no da ex-Iugoslávia, ok? Então, só cabe nesses tribunais até prisão perpétua, ok? E aí você pode perguntar, tá, Alexandre, e qual é a garantia que com a prolação da sentença o Estado vai cumprir a entrega da pessoa para que ela seja punida, para que ela seja presa? Qual é a garantia disso? Veja, gente, quando o Estado ele assina o Estatuto de Roma, conforme até estabelece o artigo 86 do Estatuto de Roma, tem lá a previsão de que ele tem um dever de cooperação. Ele tem que cooperar não só com a investigação, mas cooperar com todas as fases do processo no tribunal, inclusive com essa fase de entrega da pessoa para ser ouvida ou então para ser presa, ok? Então, até também utilizando o Pacta Sunt Servanda, né? Então, se você voluntariamente, você se submete ao Estatuto de Roma, né? Que ninguém é obrigado a assinar o Estatuto de Roma, certo? E os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos assinou, mas depois tirou.
Ele só assinou, mas não ratificou, certo? Então, isso é uma discricionariedade de cada Estado, beleza? Então, há um dever de cooperação quando se assina esse documento internacional, beleza? No próximo bloco, a gente dá continuidade para falar de algumas características do TPI e já entra também no outro assunto, tá bom? Um abraço e não muda de canal!